Seu Heleno Monteiro, ele é ali da banca dos plásticos, ali na base. Seu Heleno já é um cidadão de 72 anos, comerciante. Seu Heleno é exatamente o típico brasileiro que veio de São Paulo aqui. Caminhou por toda essa transamazônica até chegar ao Acre. Naquele tempo, levava meses para chegar aqui. Não havia, como até hoje não há, a tal transamazônica. Mas seu Heleno foi daqueles desbravadores que foi lá no ABC, na época da criação dos grandes sindicatos, Lula, por exemplo. Seu Heleno foi amigo do Lula nessa época. Seu Heleno tinha seu advogado, seu Heleno adquiriu as terras históricas que pertenceram a Plácido de Castro, parte delas, que é a Fazenda Luiz Gomes, na fronteira do Acre com a Bolívia. Seu Heleno viajou, foi à Bolívia, pegou toda a cadeia dominial. Eu não era advogada dele à época. E seu Heleno, como todo mundo faria, teve suas terras invadidas, ele foi e procurou o judiciário. Lá, fez todo o trâmite e teve o reconhecimento da sua posse, da sua documentação e a reintegração de posse, que a juíza concedeu. E é a partir daí que eu apareço na vida de seu Heleno, porque de tão estarrecedor que é. Tudo que é estarrecedor no Acre chega na doutora Joana d'Arc. Seu Heleno me chega com uma reintegração de posse que a justiça emitiu e que não podia ser cumprida. Como não, seu Heleno? Isso não existe. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Não, doutora, a minha não pôde ser cumprida. A minha terra, além de ter pertencido a Plácido de Castro, ela faz fronteira com a Bolívia. Ele também adquiriu a outra parte, que é na aduana, comprou, pagou. E se tornou, por conta desse não cumprimento, que eu vou já explicar, o não cumprimento da reintegração de posse, o descumprimento da ordem judicial, foi uma decisão pessoal e arbitrária do então governador Jorge Viana, comandante em chefe da Polícia Militar, que determinou ao batalhão que não era para cumprir. A senhora tem documento assinado? Tenho o documento assinado, eu tenho. Está aqui em toda essa... Documento é o que não falta. Quando eu falo e quando eu dou nomes, é porque eu tenho fé pública, eu sei do que digo. Seu Heleno de posse da reintegração judicial emitida pela Justiça, Jorge Viana determinou que não era para cumprir. A juíza não acreditou nisso e se dirigiu ao comando aqui da capital. Lá chegando, pasmem, ela foi informada que a ordem é verídica, sim, que o descumprimento seria mantido. E a juíza determina que se faça isso de ofício para ela. E o comando prontamente colocou. De ordem do governador Jorge Viana, não vamos cumprir a sua ordem judicial. Vamos descumprir a ordem do Poder Judiciário. Absolutamente não. A juíza ainda estarrecida e, a partir daí, ela começa a fazer o jogo do governo. Ela se dirige ao gabinete civil. E lá, à época, a então assessora número 1 do governador, Dulce Benício, reitera. Não, Excelência, realmente o governador determinou e nós não vamos poder cumprir. E nunca mais se cumpriu essa ordem. Quando o seu Heleno me procura, já é o mesmo que eu pedi documentos. Eu já conheço, né? O poder, a harmonia dos 3 poderes no Acre, legislativo, judiciário e executivo, é harmônico demais. Já trespassou da harmonia para a indecência, para a imoralidade mesmo. Diante de todos os documentos que o seu Heleno me trouxe, eu disse não. Direitos humanos é umbilicalmente ligado à presidência da República. O senhor não é amigo do Lula? Vamos ver se o Lula é seu amigo. Envie uma carta para o Lula, seu Heleno. Não precisa nem eu agir, eu lhe acompanho. E seu Heleno prontamente mandou uma cartinha para a presidência da República e, de fato, o Lula foi amigo do seu Heleno. Se tem uma coisa que o Lula não ignora é o Acre. E ele respondeu. E determinou
que o órgão competente viesse ao Acre resolver essa questão. Burocracias e burocratas. O tempo foi passando, encerrou o mandato do Lula. A presidenta Dilma está aí. Seu Heleno, muito desesperado, retorna para mim. Doutora Joana, não tenho mais por que acreditar em nada nesse país. Seu Heleno, vou mandar uma carta para a companheira do Lula. Envie uma carta para Dilma. Seu Heleno mandou a carta para a presidenta Dilma, reiterando que já havia falado com o companheiro Lula. E a presidência da República imediatamente responde e determina que o ouvidor agrário nacional viesse ao Acre. E viesse decidir essa questão. O ouvidor agrário nacional, muito conhecido nacional e internacionalmente, o homem mais temido do Acre, desembargador Gercino José da Silva Filho, né? O homem que colocou Ildebrando Pascoal na cadeia junto com Jorge. E esse teatrinho aí que o Acre inteiro e o Brasil conhecem. Já veio ao Acre que eu tenha participado de reunião com toda a Comissão Nacional, já tivemos 2 reuniões formais com a ata, com tudo emitido, mais os irmãos Viana, aqueles da familiocracia Viana que está aí, aqueles também do G7, que todos vocês conhecem. Senhoras e senhores, eles não obedecem. Nenhuma ordem emanada da Presidência da República, nenhuma ordem emanada no atual governo da presidenta Dilma, nenhuma ordem de nenhuma instituição. E quando o imbróglio do seu Heleno começou lá atrás, de 1999, que é quando Jorge Viana entra no governo, hoje, as terras históricas na fronteira do Brasil, Acre e Bolívia, se tornaram estas terras aqui da Fazenda Luiz Gomes, pasmem, é hoje a maior rota de narcotráfico do Brasil, com desova de corpos humanos. A quantidade de drogas que entra e sai do Brasil, porque o local é estratégico, é inenarrável. Ninguém toma providências. Eu tenho muito mais documentos que seria de interesse nacional. Mas tem um fator que precisa ser colocado aqui, que a mim também interessa saber. A terra está no mesmo lugar? O narcotráfico, nesse momento que eu estou aqui gravando com os senhores, tem traficante passando com muita droga lá. Seu Heleno tinha 8 sedes, todas, sem exceção, foram incendiadas. Neste local da Fazenda Luiz Gomes, que tem 5.000 e alguns hectares de terra, tinha 18. Haviam 18 mananciais de terra, absolutamente todos comprometidos. A floresta, que era preservada, está lá devastada. Engraçado. E sabe quem são os ocupadores de área? Quem são os invasores? Pessoas que vieram para implantar o Luz para Todos, e tantos quantos nomes eles foram mudando ao longo do tempo, são policiais militares, são pseudo-comerciantes e empresários do tráfico. Mas ninguém pode descumprir a ordem do Jorge Viana. Lá não pode seu Heleno ser o legítimo proprietário da terra. O judiciário finge que não está acontecendo nada. A presidência da República finge que não está acontecendo nada. E por que eu trouxe agora esse assunto para ser de interesse nacional? Porque quando tudo isso começou, Marina Silva era a ministra do Meio Ambiente. Seu Heleno Dias Monteiro tem pelo menos uns 40 e lá vai de ofícios emitidos para o IBAMA, para os órgãos de proteção no Acre, que é o IMAC, para toda essa corja que se diz preservacionista, e inclusive para Marina Silva. Ela foi pessoalmente notificada, tanto enquanto ministra, quanto a posteriori. Ela assistiu às imagens, ela tem conhecimento desse fato histórico e nunca, jamais,
se manifestou a respeito. O meu desafio, senhores, é que se vocês querem discutir a Amazônia brasileira, essa que rende tantos dividendos para o Estado e para o país, as terras históricas estão no mesmo lugar para serem conferido em loco tudo que eu estou dizendo aqui, com sobrevoo de aeronave. Porque falar é muito bonito. Eu não gostaria de estar aqui dizendo tudo que estou dizendo, porque a gente sente vergonha alheia dos mitos criados no Acre. Aquilo que você não é capaz de resolver na sua casa, quem garante que você vai resolver na casa alheia? Eu falo aqui como advogada. Estou candidata. Não por vontade própria, por exigência de fazer cumprir, porque quem legisla somos nós, né, os parlamentares. Eu sou Joana Dark, doutora Joana Dark, número 20111, a sua deputada estadual, se você assim quiser depositar o seu voto e confirmar lá na urna, nessas eleições gerais de 5 de outubro. Vem conosco, vamos tomar conta da Casa do Povo, lá é o nosso lugar.